lá, cadê? Pronto. Estamos gravando, tá bom? Então, meninos, a gente conheceu o que é o exercício terapêutico nesse primeiro bimestre, ainda em sala de aula, a gente pôde ver o que é o exercício terapêutico, o que é cinesioterapia, quais são os planos e eixos de movimento, os tipos de contração muscular. Nós podemos absorver conhecimento acerca disso. Nós conhecemos também o exercício passivo. O que é o exercício passivo, como ele é aplicado, enfim. Agora é o momento da gente iniciar o exercício ativo, tá? Vamos começar a falar um pouquinho sobre exercício ativo e vocês vão entender o quão importante é o exercício ativo na vida, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa profissão, como a gente reabilita através do exercício ativo, de que forma esse exercício ele é aplicado, enfim. De antemão, quero dizer para vocês, alguns já me perguntaram, mas eu vou reforçar, é muito importante saber, meus amores, a ação dos músculos, tá? A origem, seção e ação, principalmente a ação. A origem e seção é muito importante que a gente saiba, mas a ação é fundamental. A gente precisa saber a ação do músculo. Aquele músculo faz o quê? Aquele músculo realiza que movimento? Aquele músculo realiza abdução? Ele realiza flexão? Ele realiza extensão? Porque eu preciso saber a ação do músculo, porque quando eu sei a ação do músculo, eu vou empregar o exercício ativo da melhor maneira, tá? Então, eu preciso que vocês deem uma lida, estudem, reforcem, eu sei que vocês já sabem isso, mas vamos reforçar, tá? Vamos meter mão na massa nesse conteúdo aí de ação muscular, porque a gente vai precisar dessa base de conhecimento para que o exercício ativo, ele flua bem bacana na cabecinha de todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala em exercício ativo, como o próprio nome sugere, diferente do exercício passivo, é um exercício em que o paciente, a pessoa que está realizando, faz o movimento de forma independente. Ainda que independente de forma parcial, mas ela tem um grau de independência para a realização desse movimento, tá? Então, o exercício ativo, ele difere do passivo por isso. Nós vimos que no exercício passivo, o fisioterapeuta ou algum dispositivo, ou até mesmo um membro da família, é quem realiza o movimento, né? E não o paciente. Mas no exercício ativo, a gente vai entender que o paciente, ele vai ter autonomia, ele vai ter que ter autonomia para que o exercício seja de fato ativo, tá? Se o paciente perde a condição de realizar ao menos uma parte do movimento de forma ativa, esse exercício, ele não pode ser classificado como exercício ativo, tá certo? Então, a gente vai entender hoje como é que é o funcionamento e a aplicabilidade desse tipo de exercício, tá? Alguém? Então, o que são os exercícios ativos? Vamos entender agora. Eles, antes de qualquer coisa, a gente vai entender, a gente vai ver que eles são classificados, divididos. Eles são divididos em três: o ativo livre, o ativo assistido e o ativo resistido, tá? Eles vão se diferenciar pela forma como o exercício é realizado. Então, por definição, o exercício ativo livre é um movimento realizado voluntariamente, sem resistência de qualquer força externa, exceto a gravidade e o peso do segmento. Por exemplo, o exercício ativo livre para membro superior, exercício ativo livre para flexão de ombro, tá? Então, vou fazer assim por conta da logística aqui da câmera. Flexão de ombro, foquem no ombro, tá? Então, o exercício ativo livre é aquele exercício
onde eu só vou usar o peso do segmento, que nesse caso é o membro superior, e a gravidade. Nada além disso, certo? Então, exercício ativo livre, tá? O exercício ativo assistido é, por definição, o movimento realizado voluntariamente, sem auxílio de força externa, para atingir, não, com auxílio de força externa, para atingir a amplitude de movimento total da articulação. Ou seja, diferente do ativo livre, em que o movimento é feito do início ao fim, sem nenhum tipo de auxílio e sem nenhum tipo de resistência, é livre, o ativo assistido vai ter auxílio de uma força externa, que geralmente é o fisioterapeuta, que promove esse auxílio. É aquele paciente, geralmente, na fase inicial do tratamento, onde ele precisa recuperar a força muscular e ele não consegue fazer o movimento completo, mas ele consegue fazer o início do movimento, por exemplo. Então, ele vai iniciar o movimento e aí o fisioterapeuta vai ajudar a finalizar o movimento, tá certo? E nós temos ainda o exercício ativo resistido, que, por definição, é aquele movimento que solicita ação e controle dos músculos contra uma força externa, que pode ser uma força mecânica, pode ser uma resistência manual, enfim, uma força externa, tá? Além da força da gravidade e do peso do segmento, que é o que acontece no ativo livre e no ativo assistido. Objetivando aumentar a força, a potência e a resistência muscular, tá? Então, no exercício ativo resistido, além da gravidade e do peso do segmento, nós vamos ter uma força externa aplicada. Então, é através do exercício resistido que a gente potencializa a força muscular, potência muscular, força muscular, a gente aumenta a resistência muscular através do exercício resistido. Então, eu tenho que ter carga para que o exercício ativo ele seja considerado resistido. Uma carga, uma força externa, que pode ser mecânica, manual, mas tem que haver uma força externa, além da força da gravidade e do peso do segmento, tá? Então, para a realização desses exercícios, há necessidade de que ocorra a contração ativa dos músculos pelo paciente, gerando assim aumento da força muscular. Então, quando a gente compara, por exemplo, o exercício ativo com o exercício passivo, a gente tem muito claro na cabeça da gente que o exercício ativo, ele tem uma relação direta com o ganho de força muscular, coisa que o exercício passivo não tem. Nós vimos que o exercício passivo, ele pode trabalhar estruturas musculares, como afastamento, de origem e seção, através de alongamento. A gente vai trabalhar muito as propriedades articulares, mas quando eu falo em força muscular, ganho de força muscular, eu só consigo através de contração muscular. E contração muscular eu vou ter nos exercícios ativos, tá certo? Então, gerando esse aumento de força muscular, pensando em gerar esse aumento de força muscular, é que a gente trabalha o nosso paciente com exercício ativo. Meus amores, isso é muito importante, porque a gente prescreve exercício, não é verdade? O médico prescreve medicamento, o fisioterapeuta prescreve exercício. Então, a gente precisa entender a diferença do exercício passivo, do ativo livre, do ativo assistido, do ativo resistido, para que a gente prescreva o melhor exercício para a melhor condição daquele paciente naquele momento, tá? Então, é isso. Pensando em ganho de força muscular, a gente pensa em exercício ativo, tá bom? Então, além de atuar sobre a coordenação entre os grupos musculares, esses exercícios podem ser feitos de forma funcional. Para quê? Para que seja possível corrigir alterações posturais, corrigir alterações de equilíbrio. Às vezes a pessoa tem déficit de equilíbrio por fraqueza em algum grupo muscular. Quando você trabalha aquele grupo muscular, ela perde essa alteração, essa alteração de equilíbrio desaparece, ela perde essa alteração. Para manutenção e ganho de força muscular, para evitar encurtamento muscular, para prevenir complicações relacionadas à imobilidade, tá? Então, quando a gente pensa nos efeitos, né, enfim,
a gente pensa nesses tipos de ganhos que a gente acaba tendo através do exercício ativo, certo? E existe, meus amores, uma progressão, tá? Quando a gente fala em exercício ativo, a gente pensa numa progressão. Quando a gente fala em progressão, a gente fala em começar do mais fácil e ir seguindo, evoluindo até o mais difícil, não é verdade? Com os exercícios ativos não é diferente. A gente começa um programa de tratamento do mais fácil e, obviamente, porque o paciente naquele momento precisa fazer o mais fácil, precisa porque a condição muscular dele pede que seja assim, precisa porque a condição de compreensão do exercício pede que seja assim. Então, a gente começa do mais fácil e vai evoluindo, tá? Nós começamos geralmente pelo ativo assistido, isso quando esse paciente não precisa fazer primeiro através dos exercícios passivos, né? O programa de reabilitação. Então, mas pensando agora só nos ativos, nós começamos pelo ativo assistido. À medida que esse paciente, ativo assistido, ele precisa de um auxílio para finalizar o movimento. A partir do momento que ele consegue realizar o movimento de forma independente, completo, ele vai evoluir para o ativo livre, que é o movimento completo sem auxílio. Mas também não há carga, só há a força da gravidade atuante e o peso do membro, tá? E aí ele já está bem, realizando de forma legal o exercício ativo livre. Nós ainda não alcançamos o nosso objetivo com o ganho de força muscular, por exemplo, e aí nós evoluímos o programa para o exercício ativo resistido. A gente vai impor carga. Obviamente que primeiro uma carga mais leve, uma carga que o paciente consiga realizar, e a partir daí pensa-se em aumentar essa carga, certo? É mais ou menos assim que a gente precisa fazer. Começar do mais fácil, evoluindo, até o mais difícil, ou até alcançar o objetivo. Se o seu objetivo é ganhar um grau de força muscular X, você alcançou aquele grau de força, ou você vai além para ganhar o máximo, né? Nós temos graus de força muscular do 0 ao 5. Então, se eu cheguei no 5, que é a condição melhor de força muscular, eu alcancei meu objetivo, então eu vou pensar em prescrever exercício para manter apenas, tá? E não mais para ganhar. Mas a gente começa do mais fácil e vai evoluindo. Ativo assistido, ativo livre, ativo resistido, certo? Então, trazendo para vocês um pouco, aprofundando um pouco mais, os exercícios ativos, independentemente do seu tipo, eles auxiliam no combate dos efeitos negativos gerados pela falta de mobilização. É o que eu sempre digo a vocês. O nosso corpo foi feito para estar em constante movimento. Mesmo dormindo, a gente se movimenta, né? A posição incomodou, a gente muda de posição, mesmo dormindo. Então, o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Se a gente fica muito tempo parado, se a gente fica muito tempo numa condição de imobilização, a gente perde força muscular. Se a gente perde força muscular, a gente precisa, para recuperá-la, de exercícios ativos, certo? Então, esses exercícios permitem o desenvolvimento dessa força muscular, tá? Melhoram a densidade óssea pelo estresse gerado nesses tecidos. Então, existe um mito de que se a gente comer muito leite, beber muito leite, comer peixe, de que a gente vai ter ossos fortes. Não tem isso? Come peixe, bebe leite. É fundamental. A ingestão de cálcio, ela é fundamental para remodelagem óssea, enfim, para a condição do tecido ósseo, perfeito. Mas, se eu não gero movimento naqueles ossos que estão ali associados a determinados grupos musculares, se eu não gero movimento, contração muscular, se eu não gero esse estresse, eu não vou promover essa remodelagem, essa condição, essa estruturação óssea adequada, tá? Então, além de pensar na questão muscular, na condição muscular, eu penso também na condição do tecido ósseo.
tá? Que tem uma relação direta com a contração muscular e com o estresse que é gerado durante as contrações e os movimentos articulares, tá? Então, além dos exercícios atuarem efetivamente sobre a reeducação neuromuscular e proprioceptiva, a gente está em constante movimento, subindo escada, descendo escada, caminhando, enfim. Esses movimentos, essas contrações constantes, elas estão diretamente associadas com a reeducação neuromuscular, proprioceptiva, enfim. O exercício ativo, ele é um exercício que nós realizamos o dia inteiro, o tempo inteiro, para diversas atividades, né, do dia a dia, enfim. E que quando a gente pensa no paciente, a gente vai adequar esses exercícios para essas condições de dia a dia, tá? Alguns pacientes vão chegar para a gente com queixa de que, eu não consigo agachar para sentar no sanitário, porque eu perdi força muscular em membros inferiores. A gente vai avaliar o grupo muscular que está precisando ser trabalhado para que o paciente alcance o objetivo dele, que nesse momento é sentar no sanitário, ou enfim, o movimento de sentar, tá? A gente trabalha muito com agachamento, certo? Enfim, sempre pensando em adaptar o exercício para o dia a dia do paciente, sempre pensando em adaptar o exercício para as condições de vida daquele paciente, certo? Então, quais são as indicações do exercício ativo? Gente, só um minutinho. Volto agora, 2 minutos. 2 minutos. Voltei. Então, vamos lá. Então, eu estava falando para vocês sobre as indicações do exercício ativo, não é verdade? Então, a gente tem algumas indicações.
Fraqueza muscular, a gente já viu que são exercícios que têm envolvimento direto com o ganho de força muscular. Então, se eu quero evitar ou tratar um quadro de fraqueza muscular, eu vou utilizar o exercício ativo. Portanto, uma indicação. Indicação para o retardo de osteoporose. A gente já viu que o estresse gerado pela contração muscular tem relação direta com a densidade óssea, não é verdade? Então, se eu promovo exercício ativo, eu estou também retardando esse processo. Então, uma indicação. É indicado nos quadros de hemiparesia. Hemiparesia é um quadro que alguns pacientes neurológicos apresentam. Pacientes pós-AVC, por exemplo, que não perdeu por completo a força muscular daquele lado do corpo. Quando ele perde a força muscular por completo, ele tem um quadro de hemiplegia. Quando ele perde a força muscular, porém, de forma incompleta, ou seja, quando ele tem algum grau de força muscular, ele não tem hemiplegia, ele vai ter hemiparesia. Se ele tem hemiparesia, é indicado a utilização de exercício ativo, porque hemiparesia é uma condição de movimento naquele lado do corpo, porém com fraqueza muscular associada em algum grau. Se eu tenho uma hemiplegia, que é a ausência de movimento daquele lado do corpo, eu vou fazer exercício passivo, porque para ser ativo, ainda que seja o ativo assistido, o paciente tem que ter algum grau de força muscular. Mas nos casos de hemiparesia, a gente utiliza o exercício ativo, inclusive é indicado que se utilize, tá? Para a manutenção de amplitude de movimento, obviamente que é um paciente que tem fraqueza muscular, enfim, ele não vai conseguir fazer amplitude total, porque ele não tem potência muscular para isso. E para a reabilitação cardiovascular, aí a gente faz o exercício ativo e o exercício resistido, ativo livre, ativo resistido, porque a gente quer condicionar o sistema cardiovascular daquela pessoa. Então, eu não tenho como reabilitar coração, não tenho como reabilitar sistema cardiovascular com exercício passivo. Eu só vou impor uma carga ao coração através de exercícios ativos, tá? Exercícios aeróbicos, inclusive, né? Dependendo da cardiopatia do paciente, enfim, certo? Então, algumas indicações de exercício ativo. E nós temos também as contraindicações. Quais são elas? Quando o movimento gera instabilidade, tá? Por exemplo, às vezes, eu imponho o meu paciente a uma situação em que a realização daquele exercício vai promover para ele um quadro de instabilidade. Ele vive bem naquela condição dele. Ele vive bem, ele está adaptado àquela situação. E quando eu tento modificar aquilo, eu acabo gerando um quadro de instabilidade, né? Então, se o meu exercício ativo, se aquele movimento for gerar uma instabilidade para o paciente, é contraindicado, tá? Quando provoca novas lesões, em casos de fratura, tá? Alguém perguntou? Ninguém? Lesões que tornem ligamentos instáveis, tá? E lesões tendíneas. Preste atenção nessa parte das lesões tendíneas, meus amores, que a composição muscular, ela é feita de forma que eu tenho uma parte de massa contrátil, massa muscular, né? Então, eu tenho aquela parte que é a parte contrátil, que é a parte que a gente palpa ali e tal. A parte carnuda, né? Digamos assim. E eu tenho a parte que afunila e se insere no osso, que é o tendão. Oi? O slide sumiu aqui para mim e eu já saí, voltei e não apareceu. Mais alguém sem visualizar os slides? Eu também. Eu também.
Ai, meu Também não tô Deus. conseguindo, não. Pronto. É? Tudo Visualizar. Eu vou tentar compartilhar de novo. Talvez, se eu fechar a filmagem, aconteceu isso no sábado com os meninos de tópicos. Se eu fechar a filmagem, eu acho que fica melhor a qualidade do slide, mas eu vou tentar carregar aqui de novo. Tá carregando aqui. Alguém tem o código do Google Classroom dessa aula? Me chama no Zap, que ele perguntou aí que eu não vi direito. Eu passo pelo Zap. Tá carregando aqui, viu? Me passa seu número, por favor. 9322-4100. Você não tá no grupo, não? Tô não. Como é seu nome? É Amanda. Ô, Amanda, então me chama no Zap que eu coloco você no grupo. Tá bom, obrigadão, viu? Nada. Valeu. Acho que vai abrir. Abriu? Aparece? Abriu, Pro. Agora sim. Abriu, agora tá aparecendo. Pronto. Deixa eu passar aqui pra gente voltar onde a gente parou. Pra mim tá carregando. Agora abriu. Viu? Vamos Pra mim tá lá. carregando ainda. Paramos aqui. Todo mundo tá aí? Isso. Contraindicações. Beleza? Professora, ainda não tô conseguindo ver. Mas tá carregando? Tá carregando. Vou fechar o vídeo para ver se melhora, tá? E vocês me dão feedback. Se continuar ruim, aí eu volto o vídeo porque não tem nada a ver. Tudo bem. Posso continuar então? Oi. Todo mundo visualizando o slide? Sim. Ok, aqui tá ok pra mim, viu? Maravilha, então. Então, meus amores, eu vou fechar a imagem. Eu fiz isso também no sábado com os meninos de tópicos, porque, não sei, acho que fica sobrecarregado o aplicativo aqui, enfim. Aí no final da aula eu abro de novo a imagem para a gente se ver e ver os recados e se despedir, tá? Então, vamos lá. Certo. Falei para vocês as contraindicações e eu tinha parado nas contraindicações em relação a lesões tendíneas. O tendão é a porção do músculo, é a parte do músculo que, entre aspas, né, falando a grosso modo, é a parte que gruda o músculo no osso, né? É a parte da inserção. Então, é aquela parte que faz com que o músculo esteja inserido no osso. O tendão. Então, se a contração muscular vai gerar uma lesão no tendão, ou se eu já tenho uma lesão no tendão, a contração muscular pode vir a piorar. Então, eu não vou fazer, tá? É uma contraindicação, certo? A gente finaliza essa parte de contraindicações, tá bom? Aí eu trago para vocês alguns conceitos básicos que vocês precisam ter na caixolinha, que são muito importantes, tá? Quando a gente fala de exercício ativo. Então, eu tenho conceitos de tensão muscular. O que é tensão muscular? Carga. A gente fala muito em carga, né? Aumentar a carga, diminuir a carga. Mas o que é carga? O que é contração?
o que é contração isotônica e o que é torque, certo? Contração e contração isotônica a gente até já viu, né? Nas nossas primeiras aulas, mas eu vou retomar esses conceitos, tá? Para refrescar na cabecinha de vocês, tá bom? Então, tensão muscular nada mais é do que uma força. É uma força desenvolvida por determinado músculo durante a contração contra uma resistência, tá? Então, no exercício ativo assistido, Pode passar, tá filmando. No exercício ativo assistido, eu não vou ter, por exemplo, essa tensão, né? Porque eu não vou ter uma resistência, tá? Então, repetindo, é uma força desenvolvida por um músculo durante uma contração contra uma resistência, tá certo? E carga. O que viria a ser carga? Carga é uma força exercida por um objeto sobre um músculo, tá? Por exemplo, na academia, a barra, né? Que a pessoa tá lá malhando, tá utilizando lá a barra, ou tá utilizando lá a cadeira flexora, extensora, enfim. Aquilo ali é uma força exercida contra um músculo, né? Exercida, é um objeto que exerce uma força sobre um músculo. Isso é a carga, tá? Contração, pura, meramente contração, ela é definida como tensão produzida pelos elementos contráteis dentro do músculo. E a contração isotônica, o que viria a ser a contração isotônica? É uma tensão constante gerada pela fibra muscular ao longo de toda a amplitude de movimento. Deu para entender a diferença entre contração simples e pura de contração isotônica? Repetindo, contração é a tensão produzida pelos elementos contráteis do músculo. Ponto. Contração isotônica é a tensão constante gerada pela fibra muscular ao longo de toda a amplitude de movimento, durante todo o processo de movimento, tá? E o torque, a gente ouve muito falar em torque, é bom que vocês entendam. O torque é a capacidade de produzir rotação de um membro ao redor de uma articulação. Isso é um torque. É o meu braço rodar em relação o meu antebraço em relação ao meu braço, por exemplo, na articulação do cotovelo. É o torque, tá bom? Então, são conceitos, são definições importantes para a compreensão do exercício ativo. Então, como esses exercícios atuam sobre a força muscular, resistência muscular e fadiga, como eles atuam dessa forma, é importante discutirmos sobre cada um desses termos que acabamos de ver. Eu vou ativar aqui o mudo, que está tendo um retorninho aqui. Acho que foi. Então, como esses exercícios, exercícios ativos, como eles atuam sobre a força muscular, resistência muscular e a fadiga, é importante discutir esses termos, tá? E existem alguns outros termos, como, por exemplo, força. A gente fala muito em força, o que é forte, o que é fraco, o que é força. E a gente precisa entender o que é força, porque também tem uma relação direta com o exercício ativo. Então, por definição, a força, ela é a habilidade complexa requerida para executar movimentos musculares contra uma resistência externa. Dessa forma, exercícios contra a resistência são indicados para que seja possível realizar certas respostas fisiológicas para a execução de algumas atividades habituais. Então, a força nada mais é do que executar movimento muscular contra uma resistência. Subir uma escada exige força. Agachar para sentar no vaso sanitário exige força. Levantar uma sacola depois que chegou do supermercado para trazer para dentro de casa, quando desceu do carro, do Uber, enfim, exige força. Então, a força ela é inerente às nossas atividades do dia a dia. Então,
exercícios contra a resistência, eles são indicados para que a gente trabalhe a força muscular, para que essas pessoas tenham condições funcionais de realizar as suas atividades diárias. É por isso que é muito importante o exercício ativo. Então, a força, ela ocorre a partir de contração muscular, com base em estímulos nervosos voluntários que geram ações musculares. E a geração de força está relacionada com a combinação de 3 fatores. Existem 3 fatores que estão diretamente ligados com a geração da força. Deixa eu aceitar aqui. O maior recrutamento possível de unidades motoras, coordenação da musculatura agonista e antagonista, lembra que nós vimos isso, e a capacidade biomecânica dos segmentos corporais, tá? Então, esses 3 fatores, eles têm relação direta com a geração de força, tá? E aí, essa força, a partir desse momento de contração muscular, ela vai ser gerada, ela vai ocorrer, certo? Então, qual é, né? Quando a gente pensa assim na relação de força com exercício resistido, força versus exercícios resistidos. Então, vamos falar um pouquinho disso agora, tá? O exercício resistido trabalha contra a resistência, né? E por trabalhar contra a resistência, a força muscular é contemplada com os exercícios ativos resistidos, tá? Então, uma coisa está relacionada à outra. Então, eles podem ser através do exercício isométrico, através do exercício concêntrico ou através do exercício excêntrico. Lembram que nós vimos cada tipo de contração dessa, contração muscular isométrica, concêntrica e excêntrica? Quando a gente vai trabalhar o fortalecimento isométrico, a gente vai utilizar a contração isométrica. Quando a gente vai pensar em trabalhar fortalecimento concêntrico, a gente vai trabalhar com contração concêntrica. E quando a gente pensa no fortalecimento excêntrico, a gente vai utilizar a contração excêntrica, tá? Então, falando de cada um deles, retomando, a gente vai falar, por exemplo, do fortalecimento isométrico. A gente vai trabalhar recrutando unidades motoras sem que haja movimento. São aqueles exercícios que a gente faz com o paciente sem que aquela contração promova ou gere algum tipo de movimento. Em sala de aula, eu dei para vocês o exemplo de contração isométrica, as atividades de garçom, né, ao levar uma bandeja. A bandeja está ali parada, mas tem um peso, tem coisas em cima da bandeja, e aquele membro fica ali carregando aquele peso sem gerar movimento. É o exercício, o fortalecimento isométrico. E o exercício isométrico, ele é muito utilizado na fase inicial de alguns programas de tratamento fisioterapêutico, tá? Então, é pensar em recrutar as unidades motoras sem que ocorra movimento. Eu vou estar favorecendo, promovendo fortalecimento isométrico, tá? Quando eu penso em fortalecimento concêntrico, eu vou pensar no recrutamento das unidades motoras com encurtamento da unidade músculo-tendinha, ou seja, aquele exemplo que a gente viu em sala de aula também. Eu vou aproximar a origem da inserção, certo? Quando eu penso no movimento excêntrico, no fortalecimento excêntrico, eu vou ter um pensamento contrário. Eu vou ter um pensamento de afastamento da origem da inserção. Eu vou ligar aqui para tentar dar o exemplo para vocês aqui do bíceps. Depois eu desativo de novo se ficar ruim o slide. Então, contração, vamos lá. Contração concêntrica. Eu aproximo, tá? Origem de seção. Quando eu penso em fortalecimento concêntrico, eu penso na promoção deste movimento. Olha que bíceps forte. Mas bíceps fortes à parte. Concêntrico, certo? Excêntrico, eu tô descendo aqui, eu tô tendo um controle desse movimento. Estou tendo um movimento desacelerado, controlado. Eu estou tendo a contração excêntrica. Eu estou tendo um afastamento da minha origem e inserção.
tá bom? Eu tô dando o exemplo do bíceps, porque é o que eu consigo mostrar para vocês aqui na imagem com mais facilidade, mas eu posso favorecer esse tipo de fortalecimento para outros músculos do corpo, ou enfim, tá? Pensando nesse princípio de contração concêntrica, contração excêntrica, certo? Vou desativar de novo, pensando, preocupada com a qualidade dos slides aí para vocês. Então, a gente fala também, quando a gente pensa em exercício ativo, na resistência muscular, tá? Eu tenho exercício ativo pensando em ganhar força, simples força, apenas força, capacidade muscular ali, de força mesmo, de movimento ali no momento. E eu tenho também exercício ativo pensando em resistência muscular, tá? A resistência muscular, ela, na verdade, é a capacidade dos músculos de exercer a tensão ao longo do tempo, tá? Que pode ser constante ou variar, e que não altera o diâmetro da fibra muscular, certo? Tem relação direta com o tempo de tensão, ou seja, quanto maior o tempo, maior a resistência. Assim, exercícios ativos com grande número de repetições, com resistências pequenas, trabalham a resistência muscular. Existem, vou dar um exemplo para vocês de atletas. Existem atletas que são muito bons, né, naquelas corridas de 100 metros rasos. Eu não entendo muito, não. Posso estar falando alguma besteira. Vocês me corrigem se eu tiver. 100 metros rasos, aquela que as corridas, o atletismo mesmo, de velocidade e tal. Eles exigem muito da condição muscular no período curto, né? São os tiros, não é isso? Então, eles vão lá e fazem a prova lá, realizam lá a prova num espaço curto de tempo. Esses atletas têm um perfil muscular diferente daqueles atletas, por exemplo, que competem triatlon, que competem maratona, que estão mais tempo na condição de contração muscular ativa por mais tempo, né? Envolve essa questão de tempo, ela tem uma relação direta com a resistência muscular. Então, se eu tenho um tempo de tensão maior, com a resistência pequena, eu vou ter músculo mais resistente, tá? Mas se eu tenho uma resistência alta, com um tempo curto de duração daquele exercício imposto, eu vou ter um músculo forte, certo? Então, não necessariamente um músculo forte é um músculo resistente. E não necessariamente um músculo resistente é um músculo forte, certo? E aí a gente entra na definição de fadiga muscular. É muito importante a gente ter noção, ter compreensão da fadiga muscular, porque a gente tem que enxergar os sinais de fadiga, porque não é objetivo do fisioterapeuta levar o paciente à condição de esgotamento, onde ele vem a fadigar, né? Então, a gente tem que entender esse processo de fadiga, o que é a fadiga, como ela ocorre, quais são os sinais, para que a gente evite isso nos nossos pacientes, tá? Então, ela é definida como a redução da capacidade máxima de força do músculo exercida pelo exercício, sendo, portanto, o oposto da resistência. Ou seja, quanto menor a resistência, mais rápida acontecerá a fadiga. Então, fadiga, portanto, é o contrário de resistência. Eu tenho um músculo resistente quando eu consigo passar um tempo realizando aquela contração, realizando aquela atividade, e eu tenho um músculo que fadiga quando, num período curto de tempo, aquele músculo não consegue contemplar a sua função, né? Não consegue manter a contração efetiva, tá? Ele reduz a sua capacidade máxima de força, induzida pelo exercício, certo? É influenciada diretamente pelo tipo de exercício, pela intensidade desse exercício, pelos grupos musculares envolvidos e pelo ambiente físico em que a atividade é realizada, tá? Não adianta eu exigir do meu paciente um desempenho pleno do seu músculo se ele estiver fazendo o exercício num ambiente onde ele não tem
uma climatização adequada, onde ele não consegue respirar bem, um ambiente abafado, calorento, enfim, tá? Um ambiente de altas altitudes, né? Acontece muito nos jogos, a gente vê por aí afora, certo? Então, quando o músculo fadiga, ele reduz a produção de força muscular, reduz a velocidade de encurtamento, e consideramos que a fadiga se torna absoluta quando a fibra muscular ela fica incapaz de produzir tensão, tá? Então, aqueles quadros em que a gente vê, já vi vídeos onde o atleta ele está na sua condição máxima ali, está ali exposto a uma condição extrema, e aí ele não consegue mais, ele vai se arrastando até cair. Então, ele ali encontrou o seu ponto máximo de fadiga, tá? Ele não consegue mais produzir tensão ao ponto de não conseguir mais se locomover, certo? A fadiga muscular no seu nível mais crítico, no seu nível máximo. E carga, que nós já vimos mais ou menos ali no meio da aula, a carga ela vai influenciar a fadiga e a resistência muscular. Assim, qualquer exercício ativo, ele tem que ter sua dosagem analisada. Eu acho isso fantástico, quando a gente consegue ter compreensão e percepção de carga, de fadiga, de resistência, a gente consegue fazer a prescrição da melhor maneira. É a receita, né? Digamos assim, o médico não coloca lá, tomar tal medicamento de tantos miligramas, de tantas e tantas horas por tantos dias. A gente vai prescrever a dosagem da carga. Quantos quilos, quantas repetições, isso tudo quem prescreve é a gente, né? Somos nós, tá? Então, a carga, ela vai influenciar a fadiga e a resistência muscular. Então, sendo assim, dessa forma, qualquer exercício ativo deve ter a sua dosagem analisada, a dose da carga, a dose do exercício tem que ser analisada, pautada pelo objetivo do tratamento e pelo volume do exercício. O que é o volume do exercício? É o número de repetições vezes o volume de séries. O volume do exercício é 3 de 10, 2 de 15, 2 de 20. Isso se chama volume de exercício, tá? Então, ele também precisa ser analisado, o objetivo do tratamento e o volume do exercício. Como quando o paciente de fortalecimento muscular. Então, as dosagens típicas de fortalecimento precisam ser aplicadas até o músculo fadigar, fazendo-se em seguida um intervalo de repouso e realizando séries adicionais. É o que a gente vê muito também praticado pelos colegas educadores físicos, né? A gente vai trabalhar aquele grupo muscular até a fadiga, que não precisa ser a fadiga máxima, a fadiga extrema, mas a gente vai trabalhar até a fadiga, a gente vai dar depois a condição de repouso para aquele grupo muscular e depois vai repetir as séries adicionais, né? É mais ou menos assim que funciona. Quando a gente pensa em carga. Então, a carga ela é imposta pela força exercida sobre o músculo, pelo objeto que gera resistência, que a gente já viu que pode ser uma resistência manual, aplicada pelo fisioterapeuta, pode ser um objeto, pode ser a barra lá na academia, os aparelhos de academia, pode ser 1 quilo de feijão na quarentena, 1 quilo de arroz, pode ser o filho, enfim, né? Ou seja, uma força desenvolvida por um músculo. A força desenvolvida por um músculo, ela atua em oposição a um objeto, tá? É mais ou menos assim que acontece. Então, assim, o movimento dependerá da magnitude da carga e da tensão produzida pelo músculo. Para isso, a força de tensão muscular terá que ultrapassar a força da carga. É por isso que a gente tem que impor àquele grupo muscular uma carga que ele consiga gerar tensão e ultrapassar a força daquela carga, certo? Senão, não vai adiantar de nada, tá? Em resumo, à medida que o paciente avança, à medida que ele progride, o retorno da força e da resistência muscular passa a ser prioridade. Ou seja, buscar restabelecer a força máxima que o músculo ou grupo muscular é capaz de exercer, que é a própria força muscular, né? Além de trabalhar para recuperar a capacidade do
músculo de manter força máxima em qualquer atividade estática, que é atividade isométrica, ou em uma atividade repetitiva ao longo do tempo, que a gente já viu que tem relação direta com resistência. Então, assim, a força e a resistência muscular estão intimamente relacionadas com a melhora da função do paciente. A gente vive em condição de resistência o tempo inteiro. Eu vou dar um exemplo meu. Eu moro num prédio de 4 andares, de 3 andares, que não tem escada, que não tem elevador. Então, eu subo escada constantemente. Então, preciso ter resistência muscular para subir as escadas. A partir do momento que eu perco resistência muscular, eu não consigo entrar na minha casa. Eu vou ter que me mudar, ou enfim, se eu tiver uma condição patológica, temporária, enfim, que eu perca essa resistência, eu vou ter dificuldade de subir escada. Então, observe que essa condição de resistência e de força muscular, ela está inserida no nosso dia a dia, no contexto das nossas atividades de vida diária, certo? Então, estabelecendo alguns fatores que influenciam o desenvolvimento dos exercícios ativos durante o tratamento, eu trago para vocês alguns, né, algumas coisas, alguns fatores relevantes, que são: 1, relação entre a força e a velocidade. 2, relação comprimento-tensão. E 3, ciclo alongamento-encurtamento. Falando do 1, relação entre força e velocidade. Eu trago para vocês o seguinte: força máxima que um músculo produz, essa força máxima que esse músculo produz, ela depende da velocidade de contração muscular. Assim, podemos dizer que, conforme a carga aumenta, a velocidade diminui. Tenta imaginar, idealizar, tá? Isso a gente vai fazer na prática. Nós iremos fazer na prática, tá? Deixa eu ligar aqui a câmera para vocês. Quando o coronavírus for embora, quando nós voltarmos com as nossas atividades práticas, a gente vai fazer isso, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês, eu tenho aqui uma contração sem nenhum peso, tá? Eu consigo contrair de forma mais rápida, certo? À medida que minha carga aumenta, se eu colocar aqui meu celular, mais o controle aqui do ventilador, mais essa bonequinha aqui da minha filha, eu vou diminuir a velocidade, certo? À medida que a carga aumenta, a velocidade da contração, ela diminui. Por consequência, ela diminui. É mais ou menos isso. Na prática, quando a gente vai para o laboratório, eu dou para vocês um pezinho de meio quilo e depois eu dou um pezinho de 2 quilos, tá? Ah, professora, e pessoas bem condicionadas? Obviamente que quem malha, quem faz atividade, né, de musculação, acaba tendo facilidade também com o pezinho de 2 quilos. Mas é só para mostrar para vocês que há uma diferença na velocidade de contração à medida que essa carga aumenta, certo? Relação comprimento-tensão. Deixa eu desligar aqui de novo para o slide não travar. Relação comprimento-tensão. É a capacidade de produzir, na verdade, a capacidade de produzir força, ela vai aumentar. Então, a capacidade de produzir força aumenta quando o músculo é discretamente alongado. Assim, a flexibilidade necessariamente precisa ser restabelecida para que possamos atingir o máximo de eficiência dos exercícios ativos. Por isso, que é importante, um dos motivos de importância de fazer alongamento antes de realizar o exercício é essa relação comprimento-tensão. Quando eu alongo o meu músculo antes de expor ele ao exercício ativo, eu estou dando para ele uma condição de tensão melhor, porque eu alonguei aquelas fibras ali antes, tá? Então, relação comprimento-tensão é essa capacidade do músculo gerar, produzir força, quando essa capacidade aumenta após o alongamento muscular prévio, certo? E nós temos o 3, que é o ciclo alongamento-encurtamento. O músculo pode realizar mais trabalho quando alongado, né? Ativamente, antes do encurtamento, tá? Então, mais ou menos o que a gente tinha falado, tem uma semelhança, uma relação também com essa questão do comprimento e tensão. Eu alongo o meu músculo e ele vai realizar
um melhor trabalho, né? É o ciclo alongamento e encurtamento, tá? E é isso, meus queridos. A gente... Deixa eu ligar aqui a câmera. Hoje, a proposta da aula de hoje é trazer esses conceitos para vocês. Esses conceitos de exercício ativo. Semana que vem, eu vou mandar um artigo. Eu vou mandar um artigo para vocês fazerem uma análise crítica. Vai tentar discutir esse artigo semana que vem, tá? Aqui mesmo, no aplicativo. Quando vocês começam a falar, o mudo sai, vocês aqui, aparece quem está falando aqui para mim e tal. A gente vai tentar fazer dessa forma, como a gente vem fazendo reuniões em outras turmas, reuniões de professores, enfim, tá bom? E aí, depois disso, a gente começa a falar dos exercícios ativos, propriamente dito, para membros superiores, para membros inferiores, coluna vertebral, tá certo? Eu vou mandar o artigo por Gisele e também no Google Sala de Aula, no nosso aplicativo, tá bom? No mais, meninos, a temática da aula de hoje é justamente essa. Quem quiser falar comigo, quem quiser conversar comigo, eu continuo disposta, aberta. Às vezes eu demoro de responder, você sabe, a demanda é muito grande, a gente tem preparado a aula de uma forma diferente do que a gente está habituado, então é algo novo para vocês e para a gente, mas é algo necessário nesse momento. A gente vai passar por isso, vamos sair bem de tudo isso no final, tá? Eu só quero pedir para vocês que, caso precisem falar comigo, usem o Google Sala de Aula, usem o AVA, nossa ferramenta de comunicação oficial, usem o e-mail. Em última instância, pode me chamar lá no WhatsApp, eu estou disponível para falar com vocês, no Instagram, enfim. O importante é que a gente mantenha a nossa comunicação, tá? Vamos nos falar, dúvida, pode mandar, professora, não entendi. Você pode falar comigo, o momento da aula é esse, o momento de tirar dúvidas é esse. Mas diante de toda essa situação, né, vamos tentar se comunicar, se falar, porque eu estava estudando, eu não consegui entender direito isso, você pode me explicar? Se eu não puder na hora que eu puder, eu vou lá e falo, a gente conversa, tá? Mas não acumulem as dúvidas, não fiquem acanhados de falar. A gente está aqui para isso, para se apoiar nesse momento difícil de pandemia, de coronavírus e tudo mais. Pelo amor de Deus, fiquem em casa, quem pode, né? Eu sei que tem pessoas que trabalham em estabelecimentos essenciais e que não pararam, mas quem pôde, quem foi liberado do seu trabalho, assim como foi da faculdade, fique em casa, tome os devidos cuidados, em breve, muito em breve, se Deus quiser, isso vai passar, a gente vai estar junto na nossa sala de aula, fazendo a nossa prática, fazendo tudo que for pertinente para recuperar o tempo que a gente teve que ficar um pouquinho mais afastado. Tá ok? Tá ok. Professora, boa noite. Boa. É Fabrício que está falando. Tá me ouvindo direitinho? Oi, Fabrício. Então, professora, eu pego matérias com a senhora, né, dia de terça-feira, que seria o semestre geral, e tenho aula com a senhora também na sexta-feira, que seria saúde do trabalhador, né, saúde do trabalhador e também tópicos. Me escuta? Alô, tá me ouvindo? Tá me escutando, professor? Pronto, é porque falhou aqui um pouquinho. Então, o que acontece? Eu tô com dificuldade nessa questão. Na verdade, quando estava tendo aula normal, né, e eu e alguns colegas, né, que pegam tópicos com a senhora, uma pequena parte, no caso, seria da professora Fabiana,
né? Como a gente não poderíamos estar frequentando a aula de sábado, então migramos, na verdade, para a aula para sexta-feira com a senhora, porém, na hora de assinar a lista, a gente ficou, né, de colocar ali o nome da professora e o dia, que seria de sábado, alunos de professora Fabiana. E, assim, a gente não está tendo, assim, principalmente para tópicos, assim, eu não sei se a senhora passou alguma atividade, né? A última live mesmo caiu para mim aqui, então quando a senhora, eu falo na live na saúde do trabalhador, logo em seguida a senhora dá início a tópicos, então eu não assisti porque eu não fiquei até o final porque caiu aqui, aí tô meio que perdido, a gente tá meio que perdido, entendeu? A matéria não tem grupo, pelo que eu saiba ainda não tem um grupo de WhatsApp, então a gente está sofrendo um pouco nessa questão. Entendi. Então é isso aí. Eu acho que eu te mandei. Tá falando bastante. Do Google. Tá. Tá falhando Bom, muito aqui. eu vou fazer o seguinte, ó. Fabrício. Eu acho, não tenho certeza. Tá falhando aqui, eu não tô escutando nada, só tipo assim, um som falhando Que mesmo. eu te mandei o código. Ah, sim. Mas alguém sem me ouvir? E agora estabilizou aqui. Estabilizou um pouco. Tá cortando demais, eu não tô ouvindo nada. Para mim estabilizou aqui, viu? A voz dos alunos eu consigo escutar, porém a da professora fica cortando. Do Google cada dia. Sim. Eu acho que eu disponibilizei o código do Google sala de aula para você, Fabrício. Tá falhando, tá falhando muito aqui, eu não Tá bom? consigo escutar nada. Falhou muito aqui, professora. O que você está falando, na verdade, eu não escutei nada. A única frase que eu consegui escutar aqui, a senhora falando que ia disponibilizar, mas o resto da conversa não ouvi nada. A dos alunos está saindo normal, agora a dela está cortando demais. Melhorou? Pronto, melhorou um pouco. A senhora falou agora aí, melhorou. Agora sim, agora dá para ouvir direito. Pronto. Eu estava falando do que Fabrício falou. Eu não me lembro, não me recordo agora, mas se eu não me engano, eu te mandei o código, não mandei não, do Google Sala de Aula? Para quem? Para mim, professora? Sim, mandei? Não. Aliás, então, na verdade... Me chama no WhatsApp, que eu te mando. Professora, na verdade, eu mandei umas 4 mensagens no WhatsApp, não sei, que tem o nome da senhora, só que é o seguinte, assim, até agora eu não fui respondido, entendeu? Entendi. Eu vou dar uma olhadinha, às vezes eu demoro mesmo, porque assim, sendo super franca com vocês,
Além das Sim. 5 disciplinas que eu ensino, são 5. Nesse novo modelo, além dessas 5 disciplinas, eu tenho mais outro emprego. Eu não me afastei 100% das minhas atividades no meu outro emprego. E, além disso, eu tenho também 2 crianças, né, em quarentena. Então, às vezes, eu fico no meu dia a dia com muitas coisas e não consigo acompanhar. Eu posso demorar. Tem uma hora do meu dia que eu sento para atualizar todas as mensagens e tentar responder todo mundo. Fiquem tranquilos. Se eu demorar 1 hora, a resposta vem, tá? Eu vou responder vocês um momento, tá? Porque, de fato, é muito corrido. Essa quarentena tem sido, assim, dias agitadíssimos. Eu tenho tido dias agitadíssimos, tá? Mas eu vou dar uma olhadinha, então, no meu WhatsApp, Fabrício. E aí, lá mesmo, eu já te dou o código do Google Sala de Então, Aula. E já te dou também as atividades que precisam ser realizadas, tá? sim, porque na verdade o meu medo justamente é isso aí, professora. Porque em tópicos até agora eu não tive nenhuma atividade. No caso do Saúde Trabalhador, né, fizemos, no caso, a análise crítica do filme, né, indústria americana. Aí tudo bem, mas no caso, em tópicos aí, com a senhora até agora não fizemos nenhuma atividade, entendeu? E também não tem meio de contato, assim, é meio complicado. Pronto, eu vou te incluir, não, vou te dar o código para você entrar no Google Sala de Aula de Tópicos e de Trabalhador. Lá tem todas as Pronto, atividades. E eu vou também dar uma olhadinha no WhatsApp e se ficou lá alguma mensagem sua sem resposta, tá? E aí eu te falo. E aqui, para a galerinha de Cinésio, tá o ok. artigo eu vou mandar por Tati e por Gisele e vou colocar também no Google, sala de aula, tá? Para a gente discutir na semana que vem. Tem prática? Tem. Vamos fazer? Vamos. Quando voltarmos, tá bom? Isso passivo, como isso ativo, como de alongamento, que vai daqui a algumas semanas. Que eu espero que já seja presencial. Se não for, a gente vai fazer prática de tudo. É um compromisso que eu já disse a vocês, tanto da instituição como dos professores, o compromisso dos professores todos, meu compromisso, enfim. A Unime se compromete com isso, então não fiquem preocupados, vocês não vão ser prejudicados em relação à parte prática, tá bom? Se precisar depois a gente fazer algum outro encontro para retomar algum assunto, a gente faz também. Tá bom, meus amores? Tá ok, Pro. Obrigada, viu? Beijo, se cuidem, até a próxima, fiquem com Deus, tá? Ok, até mais. Tchau, beijo. Meu Deus do céu. Beijo. Come. Olha. Filho da puta! Vou te dar uma cacetada, porra! Vai, come! Come, Klaus! Velho, como é que você consegue me tirar tanto da paciência, velho? Como é que você consegue me tirar a paciência? É a última vez que eu vou... Ô, velho, não é possível não, velho. Uma coisa dessa não, velho. Não é possível. Se você não comer, vai morrer, viu? Se não comer o vermelho, vai morrer. E eu não tenho mais carne pra botar dentro, já ouviu? Não é pra comer a carne e deixar o comprimido, é pra comer a carne com o comprimido, tá certo? Beleza? Estão conversados? Eu vou picar na dentro da tua garganta. Se você me morder, eu vou te dar uma chinelada. Palhaçada, rapaz! Oxi! Come! Engole! Engole! Engole, Klaus! Engole! Engoliu? Engoliu? Não. Não, eu não engolo não, vou ver. Aí, ó, não tem mais nada. Não tem mais carne nenhuma. Como a sua ração, vá?
coração. E não vomite. Não vomite, viu? E mais tarde tem mais 2 pra você comer. Mais tarde tem mais 2. Tá ouvindo? Eu não vou dar com quitute. Não vou dar com quitute.